Olá, amigo internauta que acompanha o programa Sustentabilidade, sempre veiculado pela TV Grande ABC e também pela rede NGT para todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre os sabores do Brasil. Os sabores do Brasil que dão cor, qualidade e alegria para as nossas vidas. E para falar sobre isso, sobre o projeto Guardiões do Sabor, o nosso amigo Xavier Bartaburo, que falará sobre esse projeto de viajar ao Brasil. Xavier, obrigado por ter vindo até aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Me fala sobre esse projeto dos Guardiões do Sabor e associar esse valor territorial do sabor com cada uma dos cenários brasileiros. Né? Certo. Já faz 6 anos que eu venho rodando o Brasil, pesquisando e conhecendo as comunidades que produzem ingredientes nativos do Brasil. Né? Isso começou em 2012 com uma série de reportagens que eu fiz para a National Geographic Brasil. Né? Foi uma série que houve uma série de reportagens que foram publicadas ao longo de... Na revista? Na revista e no site. E no site. E no site da revista. E o foco era tratar de comunidades produtoras de ingredientes exclusivamente nativos da biodiversidade brasileira, da fauna e da flora do Brasil. E isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas assim, os ingredientes da nossa mesa com os quais a gente mais associa ao Brasil, né? Banana, manga, coco, tudo isso não é nativo do Brasil. Né? Tudo isso ou é nativo da Ásia ou da África e foi trazido. O próprio arroz e feijão também. Sim, né? Sim. E se adaptou aqui bem à cultura e tudo muito bem. Tudo bem. Isso. Né? A manga é da Índia, o coco é do Sudeste Asiático, a goiaba é do Caribe, enfim. Sim. Você é fotógrafo? Eu sou jornalista. Você é jornalista? E fotojornalista. E fotojornalista. Isso. Ou seja, você não tem formação em biologia, né? Vamos chamar assim. Não tenho. Teoricamente, mas tem na prática, obviamente. Né? Sim, porque eu trabalhei durante 8 anos numa revista que foi uma das pioneiras sobre meio ambiente no Brasil, que foi a revista Terra. Ah, sim, sim. Eu trabalhei viajando muito pelo Brasil e pelo mundo também, em busca de justamente de revelar novas visões sobre o nosso patrimônio sociocultural e socioambiental. Né? E aí eu fui, na verdade, eu trabalhava numa revista de gastronomia na época e eu fui conhecer os produtores de berbigão no litoral de Santa Catarina. O que é berbigão? O berbigão é o vongole. Eu sou filho de italiano, você fala bermigão, pronto. Conheço espaguete com vongole. Perfeito, agora eu vou desmontar a sua italianidade. Porque, na verdade, 90% do vongole que a gente come não é vongole, é berbigão. Mas ele é um pouco diferente? Ele é muito parecido, mas é que assim, o vongole é muito caro, porque o vongole é um molusco característico do Mediterrâneo. Né? Então você trazer o vongole de lá para poder fazer o espaguete ao vongole é inviável, né? Sim. E a gente tem um molusco muito parecido, que existe na costa inteira do Brasil, que é o berbigão. Que foi um dos grandes centros produtores de berbigão no Brasil é a comunidade açoriana de Florianópolis. São pescadores de origem açoriana que vivem nos manguezais de Florianópolis. Sim. E eles tiram o berbigão... In natura, então? Na verdade, não são tanques de... Não, in natura. Eles tiram do lodo, do fundo da Baía de Florianópolis. Sim. E aí eu fui lá fazer uma reportagem sobre o vongole brasileiro, né, porque é de gastronomia, mas lá eu percebi que, na verdade, essas comunidades, elas vivem num estado muito limítrofe, né? Porque são comunidades, elas estão no princípio da cadeia produtiva, né? Em geral, à mercê de uma série de atravessadores, de comerciantes, né? Sim. Ou seja, recebe muito pouco pelo produto que eles extraem, com muito esforço. E agrega muito valor na produção, na culinária e tal. Exato. Sim. Né? E ao mesmo tempo uma dificuldade de
de extrair sobrevivência disso por questões de ordem ecológica, né? No caso do berbigão, o que aconteceu? Nas obras do aeroporto de Florianópolis, eles assorearam uma parte da Bahia e mataram os bancos de berbigão de uma certa região, né? Então, os coletores tradicionais de berbigão, de vongole, né, eles não tinham mais uma fonte, a fonte de renda deles estava comprometida, né? O que poderia comprometer o próprio vongole do teu espaguete. Sim, sim. Certo? Sim. E aí, fazendo essa reportagem sobre o viés gastronômico, eu entrei em contato com o Slow Food, que é uma associação ela é uma fundação internacional com origem na Itália, que parte da ideia de salvaguardar a biodiversidade alimentar do mundo, né? E eles partem de um tripé, que é o alimento ele tem que ser bom, limpo e justo. Bom de qualidade, né? E aí então vamos favorecer os produtores que produzem esse alimento in natura da melhor forma possível. Tem que ser limpo ecologicamente, ambientalmente, ou seja, sem causar danos ao meio ambiente, e justo do ponto de vista social, ou seja, que as pessoas sejam remuneradas adequadamente. Né? E aí eu fui pesquisar e tal e descobri que o Slow Food tem uma espécie de biblioteca de inventário de ingredientes que chama Arca do Gosto. Né? Arca do Gosto. É um inventário que eles fazem no mundo inteiro, são milhares e milhares de ingredientes, é uma lista que só cresce, em que eles identificam ingredientes ou modos de produção tradicionais em vias de extinção. Nós temos Slow Food aqui no Brasil, uma representação, né? Temos uma representação do Slow Food no Brasil. Se você tiver contato, depois eu gostaria de entrevistá-los um momento para a gente dar sequência nesse papo gostoso. Legal. E aí você então expandiu para outros produtos, quer dizer, você viu uma janela de oportunidades para caracterizar o Brasil em outras... E quais foram os outros produtos que você... enxergou com essa dinâmica assim? Então, na época a lista devia ter uns 30 ingredientes, hoje a lista já cresceu, já deve ter uns 50, 60. A sua lista? A lista da Arca do Gosto no Brasil. Da Arca do Gosto no Brasil. A minha lista inicial, ela abarcou em torno de 10 ingredientes, entre eles o pinhão. Sim. Eu fui em umas comunidades na Serra Catarinense, porque o pinhão vem da araucária, né? Que também não é brasileiro. A araucária é brasileira. Araucária é um pinheiro nativo do Brasil. Aliás, exclusivamente do Brasil. Não, estou confundindo com a madeira que a gente usa muito para papel, Eucalipto? Eucalipto. Eucalipto da Austrália. Exatamente. Araucária é do Brasil. Araucária é aquela de Campos do Jordão, né? Do Paraná e tal. Sim. Bom, a araucária, as matas de araucária hoje são o bioma mais ameaçado do Brasil, né? Restam 2% das matas originais de araucária. Puxa vida. Porque a araucária foi uma madeira nobre. Que a gente, em Campos do Jordão, a gente vê muito, mas também só tem lá, né? Só tem lá. E no caminho para o Paraná também. Mas é muito pouco. Se aproximando de Curitiba, né? Perto do que tinha, né? Porque era uma madeira nobre, né? Então ela foi devastada, né? As casas mais antigas do sul do Brasil são todas feitas com madeira de araucária. E aí o que aconteceu? Algumas comunidades da Serra Catarinense, em particular, eles descobriram que era mais rentável manter a araucária de pé do que derrubar. Primeiro porque houve leis, né? E também por conta do pinhão de araucária. Tá. E aí entra a história do Slow Food, né? Que foi fazer um trabalho, fizeram um estudo lá nas comunidades, desenvolveram a cadeia produtiva e conseguiram, graças a uma ação conjunta com a política pública, de fazer com que o pinhão virasse um produto extremamente rentável, a ponto de, inclusive, ser comprado pelo próprio governo para servir na merenda escolar, né? Então, muitas comunidades hoje, muitas famílias hoje dependem do pinhão. Interessante. Né? E é muito interessante a forma como eles coletam o pinhão, porque eles sobem lá em cima na araucária, tem uns apetrechos, né? Uma coisa bem rudimentar, né? Mas muito eficiente. Né? É engraçado porque quando a gente pensa nos produtos brasileiros, com a cara brasileira, a gente pensa no Guaraná, no palmito e tal, né? Isso. Por sinal, eles fazem parte da tua pesquisa, o Guaraná também? Guaraná também. Eu vou pedir para Carol, coloca a foto número 1, por gentileza, no ar, do Guaraná, tá? Esse daí, pronto, né? Este Guaranazinho. E a 6 também na sequência, querida, por favor.
a foto número 6 do Guaraná também. Isso. Aí está o fruto. Fala um pouquinho sobre essa experiência. O Guaraná, ele é nativo da Amazônia e a comunidade que eu escolhi para representar o Guaraná, né, e para eu cobrir essa reportagem, foram os índios Sateré-Maué. Puxa. Que vivem no Médio Amazonas, aí perto de Parintins, perto de Maués, né? Os Sateré-Maué foram os índios que descobriram o Guaraná. Isso século XVIII, né? Antes de virar refrigerante, antes de qualquer coisa. Tanto é que assim, a própria mitologia do Sateré-Maué está ligada ao Guaraná. Eles se consideram filhos do Guaraná. Olha que legal. Eles têm uma lenda, né? Que eles nasceram de uma planta de Guaraná e tal. E o Guaraná tem uma simbologia muito importante para eles, né? E aí é um caso interessantíssimo do Guaraná Sateré-Maué, porque assim, o Guaraná que a gente consome hoje é um Guaraná que consome nos refrigerantes, é um Guaraná de fazenda, modificado, de cultivo. Enfim, de cultivo, né? E que foi modificado já e tal. O Guaraná que eles produzem é o Guaraná nativo, Guaraná de origem, e aí a história da territorialidade, do terroir, né? Todo esse projeto tem a ver com o terroir brasileiro. Sim. Né? E o terroir é o quê? É uma expressão geográfica, climática e ao mesmo tempo cultural. Sim, né? sim. Assim como a gente tem na Europa, né, os produtos de denominação de origem, o Brasil ainda está caminhando. Muito lentamente, né, mas está caminhando. Né? Mas a gente tem hoje o Guaraná de origem, Sateré-Maué. Eu não sei como é que está o status agora de denominação, mas eles estavam buscando isso. Mas o mais interessante é assim, os guaranazais do Sateré-Maué estavam quase em extinção. Até que eles descobriram que havia uma possibilidade de recuperar isso, graças à ajuda de algumas ONGs. Eles recuperaram os guaranás. Hoje, eles mesmos exportam o guaraná deles para a Europa, diretamente. Direto? Que interessante. E começou todo um trabalho de revalorização da cultura Sateré-Maué. Né? Então, algumas jovens voltaram às cidades, voltaram às aldeias, começaram a reaprender a língua e hoje eles estão construindo uma universidade, Sateré-Maué, que bacana. Onde os sábios, os anciãos transmitem o conhecimento. Sim, porque é tudo pela oralidade e lá eles não escrevem livros naturalmente. Exato. Né? Bom, eu tenho que chamar o nosso intervalo, tá bom. E depois no retorno você fala sobre os outros produtos da tua lista, tá? O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho falando sobre os aspectos territoriais da gastronomia brasileira, os produtos específicos, com Xavier Bartaburo, especialista nesse tema, no terroir brasileiro, tá bom? Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Retomamos o programa Sustentabilidade, sempre veiculado pela TV Grande ABC e pela NGT para todo o Brasil. E hoje nós estamos falando sobre o projeto Guardiões do Sabor. Xavier, fala o que vem a ser o projeto Guardiões do Sabor. Guardiões do Sabor é um projeto de valorização da biodiversidade alimentar brasileira e da valorização do terroir brasileiro, né? Esse conceito muito amplo, mas muito utilizado na Europa, né? Que é a ideia de você valorizar um produto que é da terra e tudo que está associado àquele produto. Turismo, alimentação, gastronomia. Desenvolvimento social, empoderamento das comunidades, uma série de questões agregadas, né, a isso. E a minha ideia com esse projeto que é uma coisa que eu tenho feito já há uns 6 anos, desde 2012, que é viajar o Brasil, visitando, conhecendo e documentando comunidades produtoras de ingredientes nativos do Brasil,
e muitos deles ameaçados de extinção. Você, por exemplo, eu vi no clipezinho que você me mandou, o que vem a ser o baru. O baru é uma castanha. É uma castanha, né? É uma castanha típica do Cerrado, é uma delícia, inclusive, e é uma das... Na verdade, eles chamam de amendoim do Cerrado, né? Sim. É uma das mais ricas do ponto de vista nutritivo. Olha lá, o nosso amigo internauta pode checar aqui. Ela está dentro desse ouricinho, vamos chamar assim, né? Na verdade, é um fruto. Sim, né? sim. E ele está seriamente ameaçado de extinção, né? Por conta da monocultura no Cerrado, né? Ah, tá. É uma árvore que só existe no Cerrado, e o baru, ele dá com uma frequência muito... Espaçada? Não é muito regular. Sim. Tem ano que dá, tem ano que não dá, então é difícil de prever, essa né? é a De árvore, cultivar. Tá. Você também, na tua viagem gastronômica ou de avaliação dos produtos que regem a mesa gastronomia brasileira, você, na tua lista, você escolheu outros produtos como a ostra, né? Fala um pouquinho aonde que ela é cultivada e o que você aprendeu com esta incursão. Essa ostra é a ostra de Cananéia, né? Aqui de São Paulo. É uma ostra na verdade é uma ostra, de São Paulo. O nome dela é ostra de mangue, que é uma ostra diferente da ostra que a gente come, que é uma ostra do Pacífico, né? É diferente. A ostra do Pacífico. Essa ostra que é cultivada em Florianópolis, por exemplo, Santa Catarina, é uma ostra japonesa. Mas aquela que a gente encontra no mercado municipal aqui de São Tudo Paulo... japonesa. Japonesa? É. É importada? Não, ela é a espécie japonesa, mas cultivada no Brasil. Tá. Né? O Guardiões do Sabor é um projeto dedicado à valorização dos ingredientes nativos da fauna e da flora do Brasil. Sim, mas é só né? para entender, quer dizer, ou seja, aquela que a gente encontra no mercado não é a brasileira, essa que você está citando. Exato. Não. Ela é uma ostra de origem, ela é uma ostra do Pacífico, de origem japonesa, cultivada nas fazendas de ostricultura em Florianópolis. Ah, tá legal. Essa ostra que apareceu na foto é uma ostra do mangue, uma ostra menor, com sabor bem diferente, que ela cresce nos manguezais do sul e do sudeste. E a comunidade que eu visitei para me contar da ostra é uma comunidade quilombola, de caiçaras quilombolas. Olha que interessante. Na região sul, no litoral sul de São Paulo, em Cananéia. E eles desenvolveram um trabalho de extração e de cultivo de fazendas de ostras no próprio manguezal. E essa é uma ostra que depois foi redescoberta, né, pelos chefes de cozinha. E essa é uma coisa muito interessante do projeto Guardiões do Sabor, né, que a minha ideia é trabalhar com toda a cadeia produtiva. Então eu vou na comunidade, conheço aquela comunidade, faço o registro fotográfico e o registro jornalístico do dia a dia da comunidade, do trabalho que eles estão fazendo para resgatar não só o ingrediente, mas também a sua própria sobrevivência como identidade cultural. Sim, né? sim. E depois todo o processo até chegar nas nossas mesas. Sim. Né? Então, assim, tudo isso vai ser transformado num livro que está em processo de captação agora de recursos. E nesse livro eu vou publicar essas reportagens, esses registros dessas comunidades, e no final vai ter uma sessão de receitas feitas com esses ingredientes. Legal. E essas receitas vão ser, em parte, receitas da própria comunidade, das cozinheiras da comunidade, né, receitas tradicionais e receitas de chefes convidados, alguns grandes chefes do Brasil que já têm um trabalho muito importante de resgate da gastronomia e de apoio nacional, às comunidades. E de apoio às comunidades e tal. Eu já tenho alguns chefes confirmados na participação desse livro. E o projeto, ele tem incentivo de leis culturais ou como é a parte jurídica desse processo? Ele está aprovado pela Lei Rouanet e pelo PROAC, que é do Estado. Né? Que bacana. Na verdade, a ideia desse livro é mais do que um livro, eu chamo de um projeto transmídia, né? Porque a minha ideia, a partir desse registro, dessa documentação dessas comunidades, é fazer um livro, um site, e nesse site haverá vídeos e mais receitas que as pessoas podem consultar, uma exposição de fotografia e uma oficina sobre memória alimentar. Então a ideia é visitar algumas comunidades ou visitar escolas, né? Para despertar nos jovens e nas crianças
as receitas dos avós, as receitas, né, antigas que foram se perdendo em função da má alimentação. E é interessante, né, que os valores culturais da alimentação são importantes para a manutenção da cultura, né? Porque no fim a gente vai, o brasileiro segue pelo fast food nas grandes cidades, né? E acaba levando esse mau hábito também para as pequenas comunidades, que acabam achando que aquilo é o novo perfil alimentar, e não é verdade, né? E no fim, quem sofre somos nós. Por exemplo, palmito Jussara sumiu. Sim. Né, a gente, né, pessoas... antigamente, pessoas mais velhas tinham o costume, né, de encontrar palmito Jussara, que é o mais gostoso de todos, né? Sim. Mas ele foi devastado junto com a Mata Atlântica. Né? Hoje o palmito que a gente come é palmito de pupunha, de açaí e tal, né? E porque o palmito Jussara... Que é do norte, né? Que é do norte. O palmito Jussara, que é o mais saboroso de todos, ele é o único que não cresce. Você corta a palmeira e ela não cresce mais. Então, ao contrário da pupunha e do açaí, né? E que tem a perfilia na pupunha, quer dizer, você pode ir podando que ele vai nascendo novos troncos, até legal por conta disso. A Jussara não. Jussara não, né? Então, é uma coisa que sumiu. Sim. Uma coisa deliciosa, né? Que desapareceu. E outros... E hoje é proibido, né? Risco. Hoje é proibido. Hoje é proibido, né? Hoje é proibido. Por sinal, a Carol se colocou no ar já a fotinho 3 do palmito? Né? Eu acabei não percebendo. Olha aí, ó. Isso. Essa comunidade que você visitou? É comunidade de índios Guarani da região de Bertioga. De Bertioga, terra também. Indígena Rio Silveira. Também aqui em São Paulo, né? Em São a foto Paulo. 4 também, hein, Carol? Isso. Que bacana. E essa comunidade indígena, eles resolveram plantar o próprio palmital na mata, porque eles viram que não tinha mais palmito. Esse palmito é? Esse é o palmito Jussara. Esse é o Jussara? Esse é o Jussara. Bom, plantado ele pode ser revendido? Ele pode ser revendido. Porque ele é plantado? Sim, sim. Tá. E ao mesmo tempo, esses índios e as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira também estão investindo no que se chama de vinho de Jussara, que é a frutinha da Jussara consumida como a gente consome o açaí. Sim, sim. Né, como um creme. Né, que é uma outra forma de você manter também a palmeira de pé. Inclusive, amigo internauta, quando estiver trafegando por estradas do Brasil e às vezes se aperceberem as pessoas vendendo palmito, é importante saber a procedência, porque se for extraído da mata, se for esse palmito que a gente chama de real, na verdade, né, que é aquele que não vai gerar mais frutos, não consuma porque você está degradando a floresta, né? E isso é uma preocupação. Quer dizer que você tem o projeto, fala mais um pouquinho, repita para a nossa audiência. O Guardiões do Sabor tem o objetivo de veicular a gastronomia brasileira através de um projeto. Fala novamente sobre isso para que a gente possa deixar bem claro. Sim, Guardiões do Sabor é um projeto de valorização da biodiversidade alimentar brasileira. Então, assim, é um registro que até agora ainda não foi feito de modo amplo, né? É um registro do trabalho de milhares de famílias pelos interiores do Brasil, no seu trabalho de resgate, de manutenção do nosso patrimônio alimentar. Que pode ser apoiado pelas empresas, porque ele está aprovado com Lei Rouanet e do ICMS de São Paulo, que é o PROAC, é isso? Exato. E é uma forma de fortalecer a identidade brasileira, de fortalecer as comunidades e de fortalecer a nossa mesa, inclusive, né? Porque a nossa riqueza nutricional, porque esses ingredientes eles são muito ricos nutricionalmente, né? Alguns desses ingredientes conseguiram chegar nas grandes cadeias de supermercado, né? Dessas comunidades, né? Então é uma forma da gente, é um ganha-ganha sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Né? Ganham as comunidades, ganham as pessoas que comercializam esses produtos, né? O ser humano que consome e nós que consumimos, né? A gente valor alimentar. A gente tem mais riqueza no nosso prato, tem mais biodiversidade, tem mais elementos, tem mais nutrientes. E o país porque valoriza o aspecto cultural
daquilo que é estritamente brasileiro, né? Exato. Xavier, nosso tempo acabou, tá? Te agradeço muito, gostei muito, vou acompanhar a trajetória dos projetos e você volta depois para contar os próximos passos dos Guardiões do Sabor, tá? De nada. Muito obrigado, muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição e você pode assistir ao vivo todas as quartas-feiras, aqui direitinho da TV Grande ABC, ou durante a semana, a Rede NGT replica o nosso programa, ou através do portal Sustentabilidade, que o ano passado acumulou 1 milhão de acessos falando de sustentabilidade e responsabilidade social. Acompanhe-nos em nossas redes sociais e até a semana que vem. Um grande abraço.